Investir em renda variável é sempre complicado e arriscado? Nem sempre. Com o COI, tudo fica mais simples e seguro. COI é o Certificado de Operações Estruturadas, um título de captação bancária que reúne em um único investimento renda fixa e renda variável, oferecendo ao cliente o que tem de melhor em cada um dos dois, a segurança da renda fixa e a possibilidade de ganhos elevados da renda variável. É por isso que se chama Certificado de Operações Estruturadas, porque reúne em uma estrutura financeira a renda fixa e a renda variável. Mas uma vez dentro do COI, essa estrutura se torna única e indivisível até o vencimento. Para o investidor, o COI permite diversificar e alcançar novos mercados, com risco baixo e conhecido previamente. Há duas modalidades de COI, com valor nominal protegido e com valor nominal em risco. No primeiro, o investidor não corre risco de perdas. No segundo, é possível haver perdas, mas ele saberá, desde o início, qual a perda máxima possível. Para o banco, é mais um instrumento de captação de recursos. Funciona assim: um COI geralmente reúne um CDB pré-fixado com derivativos, como opções e contratos futuros. O CDB pré-fixado é a parte conservadora e previsível da estrutura. Já os derivativos são bem arriscados e pode variar desde ganhos bem elevados até a perda total desta parcela do investimento. E é por isso que com o COI o investidor aproveita o melhor dos dois. Como funciona um COI de valor nominal protegido, que no mercado a gente chama de capital protegido? Você liga para o seu cliente e fala o seguinte: olha, eu tenho um COI aqui que, se a bolsa subir nos próximos 2 anos, você pode lucrar até 30%. Mas se a bolsa cair ao final de 2 anos, você não perde nada. Parece muito bom para ser verdade, né? Mas é exatamente assim que funciona. Vamos entender essa estrutura? O banco emite um COI, de valor inicial de R$1.000, por exemplo. A maior parte do dinheiro vai ser investida num CDB pré-fixado, que vai valer R$1.000 lá no vencimento, mas que hoje é vendido com desconto a valor presente. Vamos dizer R$850. Com os R$150 que sobram, o banco vai comprar os derivativos. No nosso exemplo, opções de compra de Ibovespa. Se o Ibovespa subir ao longo de 2 anos, a valorização dos derivativos vai ser muito grande. Mas se o Ibovespa cair ao final de 2 anos, essas opções simplesmente viram pó, como se diz no mercado. Cada COI pode ter uma regra diferente. No nosso aqui, vai ficar definido que, exatamente ao final de 2 anos, momento que vai ser chamado de data de verificação, se o Ibovespa subir, o investidor recebe o que tinha investido e mais toda a alta do Ibovespa, mas com um limite de até 30%. Mas se o Ibovespa tiver caído, o investidor receberá os R$1.000 que investiu e não terá tido nenhum prejuízo. Pode isso, Arnaldo? Pode. Lembra que o investidor tinha pago R$1.000 pelo COI e que a maior parte do dinheiro tinha sido destinada a um CDB pré-fixado que ao final de 2 anos valeria R$1.000? Então, aí está o capital protegido. A parte conservadora da renda fixa cumpre a promessa que foi feita ao cliente e devolve o capital protegido. A outra parte da estrutura é a variável, com derivativos. Tudo ou nada. Se der lucro, ótimo. O investidor recebe os R$1.000 investidos e mais o lucro da renda variável. Se der errado, virar pó, tudo bem. A parte da renda fixa cumpriu a promessa de entregar o capital protegido. Complicado e simples ao mesmo tempo. Legal, né? O COI é um instrumento muito dinâmico, e essa parte dos derivativos pode estar atreladas a commodities, ações nacionais ou estrangeiras, outros índices, muita coisa. Então isso é muito legal, porque você vai encontrar algum tipo de estrutura que atenda aos interesses do seu cliente. O principal é entender que o cliente só vai ficar satisfeito se você encontrar uma estrutura que faça sentido para ele, que tenha contexto. COI não é e nem deve ser vendido como uma mera aposta. Quer ver? Seu cliente já tem uma carteira de ações? Bem, então em geral, via de regra, se a bolsa subir nos próximos anos, as ações dele devem valorizar também. E se a bolsa cair, é provável que ele perca com as ações. E se você oferecer para ele um COI cujo cenário positivo seja a queda do Ibovespa?
Ora, se a bolsa subir, ele ganha com as ações dele e no COI recebe o capital protegido. Mas se a bolsa cair e ele estiver perdendo com a carteira de ações, o COI terá atingido seu cenário positivo e o ganho do COI pode, de certa forma, compensar as perdas com as ações. Tem contexto? Faz sentido. E aquele seu cliente que entrou na onda de comprar imóvel em Miami? Agora ele tem tributos e condomínio para pagar em dólar? Que tal oferecer para ele um COI cujo cenário positivo seja a alta do dólar? Isso porque se o dólar subir, as contas dele vão ficar muito mais caras. Mas aí o COI com cenário positivo vai entregar um retorno adicional que pode compensar esses custos. Já se o dólar cair, as contas do apartamento, os tributos, vão ficar mais baratas. E o resultado do COI vai ser um cenário pequenininho ou até o capital garantido de volta. Faz sentido novamente? Tem contexto? Cliente satisfeito. Claro que essa solução não é perfeita. O COI tem as datas certas de verificação, e as contas dele são mensais. Então não é uma solução de risco cambial perfeita, mas que pode ajudar, pode. Quer ver outro? O cliente já investe em ações aqui no Brasil, e você oferece para ele um COI atrelado a ações ou índices do mercado norte-americano. Assim ele consegue investir nos Estados Unidos sem precisar abrir conta lá fora, remeter dólares, nada disso. E aquele seu cliente que nunca investiu em bolsa? Que tal a primeira experiência atrelada a um COI? Para quem tem medo, pode ser uma ótima opção. Olha, agora, os próximos contextos eu deixo para você pensar. E como conhecer todos os cenários possíveis, regras, prazos de um COI? Você vai receber e deve enviar ao seu cliente o documento de informações essenciais. É lá que constam todas as regras. Um detalhe muito importante é sobre a possibilidade de venda antecipada. Cada COI com as suas regras. Certifique-se de que há possibilidade ou não de saída antes do final do investimento. Tem custo? Geralmente não, mas se tiver alguma taxa, você vai encontrar isso naquele mesmo documento. A tributação é a da renda fixa, vai de 22,5% até 15% de acordo com o prazo. E uma última dica, COI não tem cobertura do FGC. Sabendo que tem um CDB lá dentro, você tem uma grande vantagem, que é oferecer COI com a solidez do Bradesco para o seu cliente. Viu? O que era complicado se tornou simples. Vamos relembrar agora os principais pontos para abordar com seu cliente? COI é um certificado que reúne operações de renda fixa e renda variável. Ele é indivisível. Pode ter valor nominal protegido ou valor nominal em risco, mas isso já é conhecido no momento da aplicação. O instrumento é muito dinâmico e pode conter vários cenários diferentes. Por isso é importante conhecer o documento de informações essenciais. Para alguns casos, é possível a saída antecipada, mas respeitando as condições de mercado. A tributação é de renda fixa. O sucesso da abordagem é conseguir explicar de forma simples como o COI funciona e procurar uma estrutura que tenha contexto, que faça sentido para o seu cliente.